Bem-vindo ao podcast Empreendedor Liberal. Tema de hoje: qual a melhor rede social para vendas? Se você quer se conectar com pessoas, esteja presente nas redes. Meu nome é Washington Ramos. Quem não é visto não é lembrado, portanto, esteja presente nas redes sociais. Quando eu falo presente, não é só uma conta criada, não. Esteja presente, esteja postando. Bem-vindo, Robson Kerler. As pessoas estão na rede social por entretenimento, portanto, seja criativo para vender. Meu nome é Martim Júnior. Robson, qual é a melhor rede sociais para as vendas? Então, se eu fosse não ficar em cima do muro e escolher uma rede que todo mundo tem que estar hoje em dia para vender, essa rede seria o Instagram. Porém, eu digo que não existe necessariamente a melhor rede social para vendas, mas sim a rede mais adequada onde o seu público se encontra, ou pelo menos a maioria dele, ou então a rede que mais vai se adaptar àquele produto ou serviço que você vai vender naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Cada rede social tem uma característica que faz com que a pessoa utilize em determinado momento uma ou outra. Exemplo: Facebook. Eu já usei esse exemplo outras vezes. O Facebook, ele é o seguinte: imagina que você está dentro da sua casa com a sua família. E todas as pessoas, seus amigos, sua família, todas as pessoas que você gosta estão ali. Então a pessoa que está ali para utilizar a rede social, veja bem, tem a pessoa que está no intuito de fazer negócios, né? E tem a pessoa que está sendo atraída para a rede social para utilizar. Então a pessoa que está no Facebook é como se ela tivesse na casa dela, com a família, com os amigos, e ela começa a interagir com a sua família, com seus amigos. Ela coloca postagens, ela entra em discussões algumas vezes. Então aquela pessoa ela tá ali para compartilhar ideias, pensamentos. É meio que acaba às vezes se tornando até um local de debate, dependendo do que é postado, porque o Facebook é uma rede muito comportamental. Então as pessoas botam muito ali o comportamento delas, o que elas pensam. Então o Facebook acaba tendo essa interação. Só que o comportamento das pessoas mudam. E à medida que o comportamento das pessoas mudam, as necessidades e principalmente os comportamentos, a forma de enxergar as coisas mudam, acabam surgindo outras redes sociais que vão se adaptando a esses novos comportamentos, a essas novas tendências. E foi daí que surgiu o Instagram. O Instagram ele é diferente do Facebook. O Facebook você tem uma limitação de 5.000 pessoas, que são 5.000 amigos, ou seja, são pessoas próximas, geralmente. Lógico, você pode adicionar qualquer outra pessoa, acontece, mas geralmente pessoas próximas. Daí o Instagram ele veio com uma ideia nova. Ele veio com uma ideia de você não só ter amigos, mas seguir pessoas. Isso em si já faz uma mudança gigante. Essa mudança porque você começa a poder se tornar próximo de pessoas que antes você não era próximo. Você começa a seguir influenciadores, artistas. Então, antigamente você só podia ter os seus amigos, agora não. Agora você pode seguir aquele artista, aquele atleta, aquela pessoa que você gosta, que você se familiariza e você se sente próximo dela. Então, essas mudanças de características começaram a atrair novos públicos. E onde que isso é importante para a gente? Porque cada público reflete um comportamento e um interesse de compra. Mas ok, dando sequência. As pessoas, os mais jovens, começaram a se conectar mais com a ideia do Instagram. Daí, dentro daquela analogia que eu fiz, o Facebook é a casa onde estão os seus amigos, onde estão os seus parentes. Só que aí os jovens, eles também começaram a perceber o seguinte: eles postavam fotos, postavam aquilo que interessava a eles, só que às vezes a mãe, o primo, o tio faziam comentários que eles não gostavam e eles, pô, não quero estar aqui que senão vai todo mundo ver. Então eu vou para um outro lugar. E esse outro lugar que eles começaram a migrar, os mais jovens primeiro, agora os mais velhos também, mas os mais jovens primeiro começaram a migrar para o Instagram, também por conta disso. Então, dentro daquela analogia, você tá lá na família. Na sala tá todo mundo, a família e os amigos, todo mundo interagindo. Aí os jovens que chegaram, vamos lá pro quarto, sair daqui. O quarto seria o Instagram, começou sendo o quarto.
mas está crescendo. E o Instagram, ele veio com essas novas ideias. Com a ideia de você não ter só 5.000 pessoas. Você pode ter infinidade de pessoas te seguindo e você pode se tornar próximo de quem você quiser. Você segue um artista e às vezes você põe um comentário, aquele artista comenta também, então isso é uma coisa muito legal. Começou a se tornar muito atrativo. E tem mais uma característica. O Facebook é uma rede comportamental. Como eu falei, o Instagram é uma rede muito mais visual. O Instagram, se você perceber ali, toda a interface dele é criada para focar nas imagens. Enquanto o Facebook tem várias informações que podem te distrair, o Instagram não. Ele só tem a foto ali praticamente ocupando toda a tela. Então isso também mexeu muito com a questão da criatividade em fotos e vídeo e com aquela coisa de querer se mostrar, que está muito ligado aos jovens, querer mostrar beleza, fotos, imagens, a influenciadores fazerem vídeos e tal. Então, a rede do Instagram, ela trouxe várias mudanças de comportamento que acabou pegando novos nichos de mercado. Hoje em dia, muitos jovens, quando você vai conversar, muitos falam inclusive o seguinte: Facebook, eu nem tenho mais isso, só tenho Instagram. Daí, inclusive, vem a pergunta de muitas pessoas: eu devo abandonar o Facebook? Não. Porque muitas pessoas ainda têm o Facebook, muitos têm os dois e muitos ainda têm só Facebook. Eu sou, por exemplo, um cara que estou muito presente no Facebook e no Instagram tenho que estar mais. Eu estou devido ao fato de mostrar o meu trabalho, mas no fato de interação, às vezes eu interajo mais com o Facebook. Ou seja, o Facebook é gigantesco, mas o Instagram ele cresce a cada dia mais. E todo mundo está migrando, ou pelo menos tendo o Facebook e o Instagram. Então, isso tá ligado ao comportamento das pessoas e tá ligado à diferenciação de cada ferramenta. Aí você me pergunta, mas onde que isso se reflete para mim como vendedor? Aí que tá o X da questão. Dependendo do público que você quer atingir, pode ser que ele esteja mais no Facebook, se for um público de mais idade, ou mais no Instagram, dependendo. Se eu quero atingir um público mais jovem, hoje em dia, se o meu produto, o meu serviço, ele precisa atingir um público mais jovem, a probabilidade de eu conseguir esse público no Instagram é melhor. Então, para você, quando vai vender seus produtos e serviços, é importante saber qual a rede social que vai ter mais o público que eu quero atingir. E também qual rede social que eu vou conseguir atingir meu público de uma forma melhor. Se eu tenho algo que seja muito visual ou de imagem, ou de vídeo, imagem ou vídeo, é muito mais interessante se eu quero atingir aquele segmento de pessoas de forma mais visual, sem dúvida que eu vou focar muito no Instagram. Se eu quero atingir pessoas mais de um determinado comportamento, de mais idade, e talvez falando mais, abordando mais ideias, vai ser mais interessante eu atingir o Facebook. Então, pensando nisso, é importante eu entender qual o comportamento de consumo das pessoas que eu quero atingir com o meu produto ou serviço e qual a faixa etária que esse público se encontra mais. Bacana, bacana. E assim, por que as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Isso aí é algo que é muito interessante e está dentro do que eu falei de comportamento. Isso é uma coisa que vocês, inclusive, quem vende produtos ou serviços, tem que estar muito, mas muito atento. Por isso é tão importante estar presente na internet. Você tem que estar sempre ligado na mudança de comportamento das pessoas. Antigamente, quando tinha o Orkut era um gigante. A primeira rede social a bombar no Brasil foi o Orkut. Todo mundo tinha Orkut. Um dos poucos que não tinha na época, acho que era eu. Eu não usava. Mas todos vocês aqui usavam Orkut, que eu lembro. E o Orkut era algo assim gigante, bombava. E de repente, de uma hora para outra, o Facebook veio e tomou tudo. Mas por que o Facebook tomou? Por causa da mudança de comportamento que o pessoal do Orkut não se atentou e o pessoal do Facebook se atentou. E qual foi essa mudança de comportamento? Foi apenas uma mudança que eles fizeram. Eles implementaram a timeline. O Orkut era o que todo mundo queria ter na época, um site pessoal.
Então o Orkut ele tinha como se fosse somente o perfil do Facebook. Ele tinha só a página onde você se apresentava, tinha fotos e tal. O papel que o Orkut fazia era o papel que só o perfil do Facebook faz. Era o seu sobre, suas imagens. Só isso já era muito legal para a época. Mas não tinha tanta interação. Para você ver algo de alguém, você tinha que entrar na página da pessoa. Então não tinha tanta interação. Daí o Zuckerberg, no caso, né, teve aquela ideia de vou colocar a timeline. E a timeline é o seguinte agora, quando eu postar algo, todo mundo que é meu amigo vai ver. E as pessoas querem isso, interação. Então, apenas essa mudança de interagir mais uma pessoa com a outra foi o suficiente para o Facebook engolir. E isso é algo que você tem que ficar muito atento em relação a seus serviços. Se você conseguir ficar atento à mudança de comportamento das pessoas e conseguir atender aquela necessidade que está surgindo, aquela mudança, você vai engolir o teu mercado local, regional, ou seja lá qual área que você pretende dominar. É só você ficar atento. A mesma coisa que aconteceu com o Orkut lá atrás foi engolido pelo Facebook, que deu uma sacada de uma mudança de comportamento e uma mudança na ferramenta que foi suficiente para interagir todo mundo. Foi o que estava acontecendo agora entre o Facebook e o Instagram. Só que o Zuckerberg foi mais esperto. O que ele fez? Ele comprou também o Instagram e ficou com os dois. Mas isso que aconteceu do Orkut com o Facebook poderia vir a acontecer também, ou pode ainda vir a acontecer entre o Instagram e o Facebook. O Instagram dominar tudo a ponto de daqui a pouco o Facebook se tornar obsoleto. Isso ainda não acontece porque muitas pessoas estão no Facebook e ele fez o seguinte: ele deixou diferença nas plataformas para meio que fazer com que você precise, entre aspas, utilizar as duas. Tem coisas que tem no Facebook que não tem no Instagram. Então ele não quis que o Instagram engolisse o Facebook, diferente do que o Facebook fez com o Orkut. Mas você que pensa em trabalhar por conta própria, empreender, vender produtos e serviços, você tem que estar atento à mudança de comportamento. Esse é o aprendizado que fica. Se você não estiver atento às mudanças, você vai ficar no meio do caminho. A gente vê isso aí, por exemplo, numa barbearia famosa chamada Barbearia do Zé. Isso aí, né? bacana, né? É um ótimo exemplo. Tem uma mesa de sinuca lá, o pessoal também interagir normalmente. Tem Exatamente. um bar, já tem as camisas que o pessoal vende também, enfim, acaba sendo uma loja, né? Se tornando uma loja, né? As pessoas têm como interagir mais. Exatamente. Eles perceberam essa mudança de comportamento das pessoas. A mudança de que agora as pessoas eles querem ir para lá não só para fazer a barba, cortar o cabelo. Eles querem interagir. Inclusive, também mudou o comportamento dos mais jovens de querer utilizar barba, coisa que na nossa geração um pouquinho mais antiga, tu vê que todos nós aqui estamos sem. Não tínhamos esse hábito. Os mais jovens já têm esse hábito de fazer, de deixar a barba, de desenhar. Então são mudanças de comportamento que mudam serviços, né? Se eu for numa barbearia, por exemplo, eu vou numa barbearia de um cara que tem um modelo mais antigo. Os mais jovens já vão nessa aí, que vai ter sinuca, vai ter loja, vai ter tudo. É uma sacada. Então, é a mesma ideia. Se você estiver atento às mudanças de comportamento das pessoas ao longo dos anos, você consegue melhorar os serviços e os produtos. E por isso também que é tão importante você estar presente com muita força nas redes sociais. Bacana, bacana. E assim, por que as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Isso aí é algo que é muito interessante e está dentro do que eu falei de comportamento. Isso é uma coisa que vocês, inclusive, quem vende produtos ou serviços, tem que estar muito, mas muito atento. Por isso é tão importante estar presente na internet. Você tem que estar sempre ligado na mudança de comportamento das pessoas. Antigamente, quando tinha o Orkut era um gigante. A primeira rede social a bombar no Brasil foi o Orkut. Todo mundo tinha Orkut. Um dos poucos que não tinha na época, acho que era eu. Eu não usava. Mas todos vocês aqui usavam Orkut, que eu lembro. E o Orkut era algo assim gigante, bombava. E de repente, de uma hora para outra, o Facebook veio e tomou tudo. Mas por que o Facebook tomou?
por causa da mudança de comportamento que o pessoal do Orkut não se atentou e o pessoal do Facebook se atentou. E qual foi essa mudança de comportamento? Foi apenas uma mudança que eles fizeram. Eles implementaram a timeline. O Orkut era o que todo mundo queria ter na época, um site pessoal. Então o Orkut ele tinha como se fosse somente o perfil do Facebook. Ele tinha só a página onde você se apresentava, tinha fotos e tal. O papel que o Orkut fazia era o papel que só o perfil do Facebook faz. Era o seu sobre, suas imagens. Só isso já era muito legal para a época. Mas não tinha tanta interação. Para você ver algo de alguém, você tinha que entrar na página da pessoa. Então não tinha tanta interação. Daí o Zuckerberg, no caso, né, teve aquela ideia de vou colocar a timeline. E a timeline é o seguinte agora, quando eu postar algo, todo mundo que é meu amigo vai ver. E as pessoas querem isso, interação. Então, apenas essa mudança de interagir mais uma pessoa com a outra foi o suficiente para o Facebook engolir. E isso é algo que você tem que ficar muito atento em relação a seus serviços. Se você conseguir ficar atento à mudança de comportamento das pessoas e conseguir atender aquela necessidade que está surgindo, aquela mudança, você vai engolir o teu mercado local, regional, ou seja lá qual área que você pretende dominar. É só você ficar atento. A mesma coisa que aconteceu com o Orkut lá atrás foi engolido pelo Facebook, que deu uma sacada de uma mudança de comportamento e uma mudança na ferramenta que for suficiente para interagir todo mundo, foi o que estava acontecendo agora entre o Facebook e o Instagram. Só que o Zuckerberg foi mais esperto. O que ele fez? Ele comprou também o Instagram e ficou com os dois. Mas isso que aconteceu do Orkut com o Facebook poderia vir a acontecer também, ou pode ainda vir a acontecer entre o Instagram e o Facebook. O Instagram dominar tudo a ponto de daqui a pouco o Facebook se tornar obsoleto. Isso ainda não acontece porque muitas pessoas estão no Facebook e ele fez o seguinte, ele deixou diferença nas plataformas para meio que fazer com que você precise, entre aspas, utilizar as duas. Tem coisas que tem no Facebook que não tem no Instagram. Então ele não quis que o Instagram engolisse o Facebook, diferente do que o Facebook fez com o Orkut. Mas você que pensa em trabalhar por conta própria, empreender, vender produtos e serviços, você tem que estar atento à mudança de comportamento. Esse é o aprendizado que fica. Se você não estiver atento às mudanças, você vai ficar no meio do caminho. A gente vê isso aí, por exemplo, numa barbearia famosa chamada Barbearia do Zé. Isso aí, né? bacana, né? É um ótimo exemplo. Tem uma mesa de sinuca lá, o pessoal também interagir normalmente. Exatamente. Tem um bar, já tem as camisas que o pessoal vende também, tem, enfim, acaba sendo uma loja, né? Se tornando uma loja, né? As pessoas têm como interagir mais. Exatamente. Eles perceberam essa mudança de comportamento das pessoas. A mudança de que agora as pessoas eles querem ir para lá não só para fazer a barba, cortar o cabelo. Eles querem interagir. Inclusive, também mudou o comportamento dos mais jovens de querer utilizar barba, coisa que na nossa geração um pouquinho mais antiga, tu vê que todos nós aqui estamos sem. Não tínhamos esse hábito. Os mais jovens já têm esse hábito de fazer, de deixar barba, de desenhar. Então são mudanças de comportamento que mudam serviços, né? Se eu for numa barbearia, por exemplo, eu vou numa barbearia de um cara que tem um modelo mais antigo. Os mais jovens já vão nessa aí, que vai ter sinuca, vai ter loja, vai ter tudo. É uma sacada. Então, é a mesma ideia. Se você estiver atento às mudanças de comportamento das pessoas ao longo dos anos, você consegue melhorar os serviços e os produtos. E por isso também que é tão importante você estar presente com muita força nas redes sociais. Porque você tem que estar o tempo todo se alimentando de informações para você poder estar se aperfeiçoando. Quando falamos em vendas por redes sociais, Facebook, Instagram, a gente concentra todos os nossos esforços ali, né? De mostrar um produto. Mas, na verdade, aquilo ali é uma vitrine, né? Porque a venda a gente fecha no WhatsApp, por exemplo. Cai. Tu escutou? Daqui eu vejo lá. Show.
Bota mais energia. Hum? Bota mais energia. Aquela questão. Bacana, bacana. E assim, por que as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Isso aí é algo que é muito interessante e tá dentro do que eu falei de comportamento. Isso é uma coisa que vocês, inclusive, quem vende produtos ou serviços, tem que estar muito, mas muito atento. Por isso é tão importante estar presente na internet. Você tem que estar sempre ligado na mudança de comportamento das pessoas. Antigamente, quando tinha o Orkut era um gigante. A primeira rede social a bombar no Brasil foi o Orkut. Todo mundo tinha Orkut. Um dos poucos que não tinha na época, acho que era eu. Eu não usava. Mas todos vocês aqui usavam Orkut, que eu lembro. E o Orkut era algo assim gigante, bombava. E de repente, de uma hora para outra, o Facebook veio e tomou tudo. Mas por que o Facebook tomou? Por causa da mudança de comportamento que o pessoal do Orkut não se atentou e o pessoal do Facebook se atentou. E qual foi essa mudança de comportamento? Foi apenas uma mudança que eles fizeram. Eles implementaram a timeline. O Orkut era o que todo mundo queria ter na época, um site pessoal. Então o Orkut ele tinha como se fosse somente o perfil do Facebook. Ele tinha só a página onde você se apresentava, tinha fotos e tal. O papel que o Orkut fazia era o papel que só o perfil do Facebook faz. Era o seu sobre, suas imagens. Só isso já era muito legal para a época. Mas não tinha tanta interação. Para você ver algo de alguém, você tinha que entrar na página da pessoa. Então não tinha tanta interação. Daí o Zuckerberg, no caso, né, teve aquela ideia de vou colocar a timeline. E a timeline é o seguinte agora, quando eu postar algo, todo mundo que é meu amigo vai ver. E as pessoas querem isso, interação. Então, apenas essa mudança de interagir mais uma pessoa com a outra foi o suficiente para o Facebook engolir. E isso é algo que você tem que ficar muito atento em relação a seus serviços. Se você conseguir ficar atento à mudança de comportamento das pessoas e conseguir atender aquela necessidade que está surgindo, aquela mudança, você vai engolir o teu mercado local, regional, ou seja lá qual área que você pretende dominar. É só você ficar atento. A mesma coisa que aconteceu com o Orkut lá atrás foi engolido pelo Facebook, que deu uma sacada de uma mudança de comportamento e uma mudança na ferramenta que for suficiente para interagir todo mundo, foi o que estava acontecendo agora entre o Facebook e o Instagram. Só que o Zuckerberg foi mais esperto. O que ele fez? Ele comprou também o Instagram e ficou com os dois. Mas isso que aconteceu do Orkut com o Facebook poderia vir a acontecer também, ou pode ainda vir a acontecer entre o Instagram e o Facebook. O Instagram dominar tudo a ponto de daqui a pouco o Facebook se tornar obsoleto. Isso ainda não acontece porque muitas pessoas estão no Facebook e ele fez o seguinte, ele deixou diferença nas plataformas para meio que fazer com que você precise, entre aspas, utilizar as duas. Tem coisas que tem no Facebook que não tem no Instagram. Então ele não quis que o Instagram engolisse o Facebook, diferente do que o Facebook fez com o Orkut. Mas você que pensa em trabalhar por conta própria, empreender, vender produtos e serviços, você tem que estar atento à mudança de comportamento. Esse é o aprendizado que fica. Se você não estiver atento às mudanças, você vai ficar no meio do caminho. A gente vê isso aí, por exemplo, numa barbearia famosa chamada Barbearia do Zé. Isso aí, né? bacana, né? É um ótimo exemplo. Tem uma mesa de sinuca lá, o pessoal também interagir normalmente. Exatamente. Tem um bar, já tem as camisas que o pessoal vende também, tem, enfim, acaba sendo uma loja, né? Se tornando uma loja, né? As pessoas têm como interagir mais. Exatamente. Eles perceberam essa mudança de comportamento das pessoas. A mudança de que agora as pessoas eles querem ir para lá não só para fazer a barba, cortar o cabelo. Eles querem interagir. Inclusive, também mudou o comportamento dos mais jovens de querer utilizar barba, coisa que na nossa geração um pouquinho mais antiga, tu vê que todos nós aqui estamos sem. Não tínhamos esse hábito. Os mais jovens já têm esse hábito de fazer, de deixar barba, de desenhar. Então, são mudanças de comportamento que mudam serviços, né?
Se eu for numa barbearia, por exemplo, eu vou numa barbearia de um cara que tem um modelo mais antigo. Os mais jovens já vão nessa aí, que vai ter sinuca, vai ter loja, vai ter tudo. É uma sacada. Então, é a mesma ideia. Se você estiver atento às mudanças de comportamento das pessoas ao longo dos anos, você consegue melhorar os serviços e os produtos. E por isso também que é tão importante você estar presente com muita força nas redes sociais. Porque você tem que estar o tempo todo se alimentando de informações para você poder estar se aperfeiçoando. Quando falamos em vendas por redes sociais, Facebook, Instagram, a gente concentra todos os nossos esforços ali, né? De mostrar um produto. Mas, na verdade, aquilo ali é uma vitrine, né? Porque a venda a gente fecha no WhatsApp, por exemplo. Cai. Tu escutou? Daqui eu vejo lá. Show. Bota mais energia. Bota mais energia. Aquela questão. Bacana, bacana. E assim, por que as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Isso aí é algo que é muito interessante e está dentro do que eu falei de comportamento. Isso é uma coisa que vocês, inclusive, quem vende produtos ou serviços, tem que estar muito, mas muito atento. Por isso é tão importante estar presente na internet. Você tem que estar sempre ligado na mudança de comportamento das pessoas. Antigamente, quando tinha o Orkut era um gigante. A primeira rede social a bombar no Brasil foi o Orkut. Todo mundo tinha Orkut. Um dos poucos que não tinha na época, acho que era eu. Eu não usava. Mas todos vocês aqui usavam o Orkut, que eu lembro. E o Orkut era algo assim gigante, bombava. E de repente, de uma hora para outra, o Facebook veio e tomou tudo. Mas por que o Facebook tomou? Por causa da mudança de comportamento que o pessoal do Orkut não se atentou e o pessoal do Facebook se atentou. E qual foi essa mudança de comportamento? Foi apenas uma mudança que eles fizeram. Eles implementaram a timeline. O Orkut era o que todo mundo queria ter na época, um site pessoal. Então o Orkut ele tinha como se fosse somente o perfil do Facebook. Ele tinha só a página onde você se apresentava, tinha fotos e tal. O papel que o Orkut fazia era o papel que só o perfil do Facebook faz. Era o seu sobre, suas imagens. Só isso já era muito legal para a época. Mas não tinha tanta interação. Para você ver algo de alguém, você tinha que entrar na página da pessoa. Então não tinha tanta interação. Daí o Zuckerberg, no caso, né, teve aquela ideia de vou colocar a timeline. E a timeline é o seguinte agora, quando eu postar algo, todo mundo que é meu amigo vai ver. E as pessoas querem isso, interação. Então, apenas essa mudança de interagir mais uma pessoa com a outra foi o suficiente para o Facebook engolir. E isso é algo que você tem que ficar muito atento em relação a seus serviços. Se você conseguir ficar atento à mudança de comportamento das pessoas e conseguir atender aquela necessidade que está surgindo, aquela mudança, você vai engolir o teu mercado local, regional, ou seja lá qual área que você pretende dominar. É só você ficar atento. A mesma coisa que aconteceu com o Orkut lá atrás foi engolido pelo Facebook, que deu uma sacada de uma mudança de comportamento e uma mudança na ferramenta que foi suficiente para interagir todo mundo, foi o que estava acontecendo agora entre o Facebook e o Instagram. Só que o Zuckerberg foi mais esperto. O que ele fez? Ele comprou também o Instagram e ficou com os dois. Mas isso que aconteceu do Orkut com o Facebook poderia vir a acontecer também, ou pode ainda vir a acontecer entre o Instagram e o Facebook. O Instagram dominar tudo a ponto de daqui a pouco o Facebook se tornar obsoleto. Isso ainda não acontece porque muitas pessoas estão no Facebook e ele fez o seguinte: ele deixou diferença nas plataformas para meio que fazer com que você precise, entre aspas, utilizar as duas. Tem coisas que tem no Facebook que não tem no Instagram. Então ele não quis que o Instagram engolisse o Facebook, diferente do que o Facebook fez com o Orkut. Mas você que pensa em trabalhar por conta própria, em empreender,
vender produtos e serviços, você tem que estar atento à mudança de comportamento. Esse é o aprendizado que fica. Se você não estiver atento às mudanças, você vai ficar no meio do caminho. A gente vê isso aí, por exemplo, numa barbearia famosa chamada Barbearia do Zé. Isso aí. Né? Bacana, né? É um ótimo exemplo. Tem uma mesa de sinuca lá, o pessoal também interagir normalmente. Exatamente. Tem um bar, já tem as camisas que o pessoal vende também, tem, enfim, acaba sendo uma loja, né? Se tornando uma loja, né? As pessoas têm como interagir mais. Eles perceberam essa mudança de comportamento das pessoas. A mudança de que agora as pessoas eles querem ir para lá não só para fazer a barba, cortar o cabelo. Eles querem interagir. Inclusive, também mudou o comportamento dos mais jovens de querer utilizar barba, coisa que na nossa geração um pouquinho mais antiga, tu vê que todos nós aqui estamos sem. Não tínhamos esse hábito. Os mais jovens já têm esse hábito de fazer, de deixar a barba, de desenhar. Então, são mudanças de comportamento que mudam serviços, né? Se eu for numa barbearia, por exemplo, eu vou numa barbearia de um cara que tem um modelo mais antigo. Os mais jovens já vão nessa aí, que vai ter sinuca, vai ter loja, vai ter tudo. É uma sacada. Então, é a mesma ideia. Se você estiver atento às mudanças de comportamento das pessoas ao longo dos anos, você consegue melhorar os serviços e os produtos. E por isso também que é tão importante você estar presente com muita força nas redes sociais. Porque você tem que estar o tempo todo se alimentando de informações para você poder estar se aperfeiçoando. Quando falamos em vendas por redes sociais, Facebook, Instagram, a gente concentra todos os nossos esforços ali, né? De mostrar um produto. Mas, na verdade, aquilo ali é uma vitrine, né? Porque a venda a gente fecha no WhatsApp, por exemplo. Cai. Tu escutou? Daqui eu vejo lá. Show. Bota mais energia. Bota mais energia. Aquela questão. Bacana, bacana. E assim, por que as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Isso aí é algo que é muito interessante e está dentro do que eu falei de comportamento. Isso é uma coisa que vocês, inclusive, quem vende produtos ou serviços, tem que estar muito, mas muito atento. Por isso é tão importante estar presente na internet. Você tem que estar sempre ligado na mudança de comportamento das pessoas. Antigamente, quando tinha o Orkut era um gigante. A primeira rede social a bombar no Brasil foi o Orkut. Todo mundo tinha Orkut. Um dos poucos que não tinha na época, acho que era eu. Eu não usava. Mas todos vocês aqui usavam Orkut, que eu lembro. E o Orkut era algo assim gigante, bombava. E de repente, de uma hora para outra, o Facebook veio e tomou tudo. Mas por que o Facebook tomou? Por causa da mudança de comportamento que o pessoal do Orkut não se atentou e o pessoal do Facebook se atentou. E qual foi essa mudança de comportamento? Foi apenas uma mudança que eles fizeram. Eles implementaram a timeline. O Orkut era o que todo mundo queria ter na época, um site pessoal. Então o Orkut ele tinha como se fosse somente o perfil do Facebook. Ele tinha só a página onde você se apresentava, tinha fotos e tal. O papel que o Orkut fazia era o papel que só o perfil do Facebook faz. Era o seu sobre, suas imagens. Só isso já era muito legal para a época. Mas não tinha tanta interação. Para você ver algo de alguém, você tinha que entrar na página da pessoa. Então não tinha tanta interação. Daí o Zuckerberg, no caso, né, teve aquela ideia de vou colocar a timeline. E a timeline é o seguinte agora, quando eu postar algo, todo mundo que é meu amigo vai ver. E as pessoas querem isso, interação. Então, apenas essa mudança de interagir mais uma pessoa com a outra foi o suficiente para o Facebook engolir. E isso é algo que você tem que ficar muito atento em relação a seus serviços. Se você conseguir ficar atento à mudança de comportamento das pessoas e conseguir atender aquela necessidade que está surgindo, aquela mudança, você vai engolir o teu mercado local, regional, ou seja lá qual área que você pretende dominar. É só você ficar atento. A mesma coisa que aconteceu com o Orkut lá atrás
foi engolido pelo Facebook, que deu uma sacada de uma mudança de comportamento e uma mudança na ferramenta que for suficiente para interagir todo mundo, foi o que estava acontecendo agora entre o Facebook e o Instagram. Só que o Zuckerberg foi mais esperto. O que ele fez? Ele comprou também o Instagram e ficou com os dois. Mas isso que aconteceu do Orkut com o Facebook poderia vir a acontecer também, ou pode ainda vir a acontecer entre o Instagram e o Facebook. O Instagram dominar tudo a ponto de daqui a pouco o Facebook se tornar obsoleto. Isso ainda não acontece porque muitas pessoas estão no Facebook e ele fez o seguinte: ele deixou diferença nas plataformas para meio que fazer com que você precise, entre aspas, utilizar as duas. Tem coisas que tem no Facebook que não tem no Instagram. Então ele não quis que o Instagram engolisse o Facebook, diferente do que o Facebook fez com o Orkut. Mas você que pensa em trabalhar por conta própria, empreender, vender produtos e serviços, você tem que estar atento à mudança de comportamento. Esse é o aprendizado que fica. Se você não estiver atento às mudanças, você vai ficar no meio do caminho. A gente vê isso aí, por exemplo, numa barbearia famosa chamada Barbearia do Zé. Isso aí, né? Bacana, né? É um ótimo exemplo. Tem uma mesa de sinuca lá, o pessoal também interagir normalmente. Exatamente. Tem um bar, já tem as camisas que o pessoal vende também, tem, enfim, acaba sendo uma loja, né? Se tornando uma loja, né? As pessoas têm como interagir mais. Eles perceberam essa mudança de comportamento das pessoas. A mudança de que agora as pessoas eles querem ir para lá não só para fazer a barba, cortar o cabelo. Eles querem interagir. Inclusive, também mudou o comportamento dos mais jovens de querer utilizar barba, coisa que na nossa geração um pouquinho mais antiga, tu vê que todos nós aqui estamos sem. Não tínhamos esse hábito. Os mais jovens já têm esse hábito de fazer, de deixar barba, de desenhar. Então, são mudanças de comportamento que mudam serviços, né? Se eu for numa barbearia, por exemplo, eu vou numa barbearia de um cara que tem um modelo mais antigo. Os mais jovens já vão nessa aí, que vai ter sinuca, vai ter loja, vai ter tudo. É uma sacada. Então, é a mesma ideia. Se você estiver atento às mudanças de comportamento das pessoas ao longo dos anos, você consegue melhorar os serviços e os produtos. E por isso também que é tão importante você estar presente com muita força nas redes sociais. Porque você tem que estar o tempo todo se alimentando de informações para você poder estar se aperfeiçoando. Quando falamos em vendas por redes sociais, Facebook, Instagram, a gente concentra todos os nossos esforços ali, né? De mostrar um produto. Mas, na verdade, aquilo ali é uma vitrine, né? Porque a venda a gente fecha no WhatsApp, por exemplo. Cai. Tu escutou? Daqui eu vejo lá. Show. Bota mais energia. Bota mais energia. Aquela questão. Bacana, bacana. E assim, por que as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Isso aí é algo que é muito interessante e está dentro do que eu falei de comportamento. Isso é uma coisa que vocês, inclusive, quem vende produtos ou serviços, tem que estar muito, mas muito atento. Por isso é tão importante estar presente na internet. Você tem que estar sempre ligado na mudança de comportamento das pessoas. Antigamente, quando tinha o Orkut era um gigante. A primeira rede social a bombar no Brasil foi o Orkut. Todo mundo tinha Orkut. Um dos poucos que não tinha na época, acho que era eu. Eu não usava. Mas todos vocês aqui usavam o Orkut, que eu lembro. E o Orkut era algo assim gigante, bombava. E de repente, de uma hora para outra, o Facebook veio e tomou tudo. Mas por que o Facebook tomou? Por causa da mudança de comportamento que o pessoal do Orkut não se atentou e o pessoal do Facebook se atentou. E qual foi essa mudança de comportamento? Foi apenas uma mudança que eles fizeram. Eles implementaram a timeline. O Orkut era o que todo mundo queria ter na época, um site pessoal. Então o Orkut ele tinha como se fosse somente o perfil do Facebook. Ele tinha só a página onde você se apresentava, tinha fotos e tal.
O papel que o Orkut fazia era o papel que só o perfil do Facebook faz. Era o seu sobre, suas imagens. Só isso já era muito legal para a época. Mas não tinha tanta interação. Para você ver algo de alguém, você tinha que entrar na página da pessoa. Então não tinha tanta interação. Daí o Zuckerberg, no caso, né, teve aquela ideia de vou colocar a timeline. E a timeline é o seguinte agora, quando eu postar algo, todo mundo que é meu amigo vai ver. E as pessoas querem isso, interação. Então, apenas essa mudança de interagir mais uma pessoa com a outra foi o suficiente para o Facebook engolir. E isso é algo que você tem que ficar muito atento em relação a seus serviços. Se você conseguir ficar atento à mudança de comportamento das pessoas e conseguir atender aquela necessidade que está surgindo, aquela mudança, você vai engolir o teu mercado local, regional, ou seja lá qual área que você pretende dominar. É só você ficar atento. A mesma coisa que aconteceu com o Orkut lá atrás foi engolido pelo Facebook, que deu uma sacada de uma mudança de comportamento e uma mudança na ferramenta que for suficiente para interagir todo mundo, foi o que estava acontecendo agora entre o Facebook e o Instagram. Só que o Zuckerberg foi mais esperto. O que ele fez? Ele comprou também o Instagram e ficou com os dois. Mas isso que aconteceu do Orkut com o Facebook poderia vir a acontecer também, ou pode ainda vir a acontecer entre o Instagram e o Facebook. O Instagram dominar tudo a ponto de daqui a pouco o Facebook se tornar obsoleto. Isso ainda não acontece porque muitas pessoas estão no Facebook e ele fez o seguinte, ele deixou diferença nas plataformas para meio que fazer com que você precise, entre aspas, utilizar as duas. Tem coisas que tem no Facebook que não tem no Instagram. Então ele não quis que o Instagram engolisse o Facebook, diferente do que o Facebook fez com o Orkut. Mas você que pensa em trabalhar por conta própria, empreender, vender produtos e serviços, você tem que estar atento à mudança de comportamento. Esse é o aprendizado que fica. Se você não estiver atento às mudanças, você vai ficar no meio do caminho. A gente vê isso aí, por exemplo, numa barbearia famosa chamada Barbearia do Zé. Isso aí, né? Bacana, né? É um ótimo exemplo. Tem uma mesa de sinuca lá, o pessoal também interagir normalmente. Exatamente. Tem um bar, já tem as camisas que o pessoal vende também, tem, enfim, acaba sendo uma loja, né? Se tornando uma loja, né? As pessoas têm como interagir mais. Eles perceberam essa mudança de comportamento das pessoas. A mudança de que agora as pessoas eles querem ir para lá não só para fazer a barba, cortar o cabelo. Eles querem interagir. Inclusive, também mudou o comportamento dos mais jovens de querer utilizar barba, coisa que na nossa geração um pouquinho mais antiga, tu vê que todos nós aqui estamos sem. Não tínhamos esse hábito. Os mais jovens já têm esse hábito de fazer, de deixar barba, de desenhar. Então, são mudanças de comportamento que mudam serviços, né? Se eu for numa barbearia, por exemplo, eu vou numa barbearia de um cara que tem um modelo mais antigo. Os mais jovens já vão nessa aí, que vai ter sinuca, vai ter loja, vai ter tudo. É uma sacada. Então, é a mesma ideia. Se você estiver atento às mudanças de comportamento das pessoas ao longo dos anos, você consegue melhorar os serviços e os produtos. E por isso também que é tão importante você estar presente com muita força nas redes sociais. Porque você tem que estar o tempo todo se alimentando de informações para você poder estar se aperfeiçoando. Quando falamos em vendas por redes sociais, Facebook, Instagram, a gente concentra todos os nossos esforços ali, né? De mostrar um produto. Mas, na verdade, aquilo ali é uma vitrine, né? Porque a venda a gente fecha no WhatsApp, por exemplo. Cai. Tu escutou? Daqui eu vejo lá. Show. Bota mais energia. Bota mais energia. Aquela questão. Bacana, bacana. E assim, por que as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Isso aí é algo que é muito interessante e está dentro do que eu falei de comportamento. Isso é uma coisa que vocês, inclusive,
quem vende produtos ou serviços tem que estar muito, mas muito atento. Por isso é tão importante estar presente na internet. Você tem que estar sempre ligado na mudança de comportamento das pessoas. Antigamente, quando tinha o Orkut era um gigante. A primeira rede social a bombar no Brasil foi o Orkut. Todo mundo tinha Orkut. Um dos poucos que não tinha na época, acho que era eu. Eu não usava. Mas todos vocês aqui usavam Orkut, que eu lembro. E o Orkut era algo assim gigante, bombava. E de repente, de uma hora para outra, o Facebook veio e tomou tudo. Mas por que o Facebook tomou? Por causa da mudança de comportamento que o pessoal do Orkut não se atentou e o pessoal do Facebook se atentou. E qual foi essa mudança de comportamento? Foi apenas uma mudança que eles fizeram. Eles implementaram a timeline. O Orkut era o que todo mundo queria ter na época, um site pessoal. Então o Orkut ele tinha como se fosse somente o perfil do Facebook. Ele tinha só a página onde você se apresentava, tinha fotos e tal. O papel que o Orkut fazia era o papel que só o perfil do Facebook faz. Era o seu sobre, suas imagens. Só isso já era muito legal para a época. Mas não tinha tanta interação. Para você ver algo de alguém, você tinha que entrar na página da pessoa. Então não tinha tanta interação. Daí o Zuckerberg, no caso, né, teve aquela ideia de vou colocar a timeline. E a timeline é o seguinte agora, quando eu postar algo, todo mundo que é meu amigo vai ver. E as pessoas querem isso, interação. Então, apenas essa mudança de interagir mais uma pessoa com a outra foi o suficiente para o Facebook engolir. E isso é algo que você tem que ficar muito atento em relação a seus serviços. Se você conseguir ficar atento à mudança de comportamento das pessoas e conseguir atender aquela necessidade que está surgindo, aquela mudança, você vai engolir o teu mercado local, regional, ou seja lá qual área que você pretende dominar. É só você ficar atento. A mesma coisa que aconteceu com o Orkut lá atrás foi engolido pelo Facebook, que deu uma sacada de uma mudança de comportamento e uma mudança na ferramenta que foi suficiente para interagir todo mundo. Foi o que estava acontecendo agora entre o Facebook e o Instagram. Só que o Zuckerberg foi mais esperto. O que ele fez? Ele comprou também o Instagram e ficou com os dois. Mas isso que aconteceu do Orkut com o Facebook poderia vir a acontecer também, ou pode ainda vir a acontecer entre o Instagram e o Facebook. O Instagram dominar tudo a ponto de daqui a pouco o Facebook se tornar obsoleto. Isso ainda não acontece porque muitas pessoas estão no Facebook e ele fez o seguinte: ele deixou diferença nas plataformas para meio que fazer com que você precise, entre aspas, utilizar as duas. Tem coisas que tem no Facebook que não tem no Instagram. Então ele não quis que o Instagram engolisse o Facebook, diferente do que o Facebook fez com o Orkut. Mas você que pensa em trabalhar por conta própria, empreender, vender produtos e serviços, você tem que estar atento à mudança de comportamento. Esse é o aprendizado que fica. Se você não estiver atento às mudanças, você vai ficar no meio do caminho. A gente vê isso aí, por exemplo, numa barbearia famosa chamada Barbearia do Zé. Isso aí, né? Bacana, né? É um ótimo exemplo. Tem uma mesa de sinuca lá, o pessoal também interagir normalmente. Exatamente. Tem um bar, já tem as camisas que o pessoal vende também, enfim, acaba sendo uma loja, né? Se tornando uma loja, né? As pessoas têm como interagir mais. Eles perceberam essa mudança de comportamento das pessoas. A mudança de que agora as pessoas eles querem ir para lá não só para fazer a barba, cortar o cabelo. Eles querem interagir. Inclusive, também mudou o comportamento dos mais jovens de querer utilizar barba, coisa que na nossa geração um pouquinho mais antiga, tu vê que todos nós aqui estamos sem. Não tínhamos esse hábito. Os mais jovens já têm esse hábito de fazer, de deixar a barba, de desenhar. Então são mudanças de comportamento que mudam serviços, né? Se eu for numa barbearia, por exemplo, eu vou numa barbearia de um cara que tem um modelo mais antigo. Os mais jovens já vão nessa aí, que vai ter sinuca, vai ter loja, vai ter tudo. É uma sacada. Então, é a mesma ideia. Se você estiver atento às mudanças de comportamento das pessoas ao longo dos anos, você consegue melhorar os serviços e os produtos. E por isso também
que é tão importante você estar presente com muita força nas redes sociais. Porque você tem que estar o tempo todo se alimentando de informações para você poder estar se aperfeiçoando. Quando falamos em vendas por redes sociais, Facebook, Instagram, a gente concentra todos os nossos esforços ali, né? De mostrar um produto. Mas, na verdade, aquilo ali é uma vitrine, né? Porque a venda a gente fecha no WhatsApp, por exemplo. Cai. Tu escutou? Daqui eu vejo lá. Show. Bota mais energia. Bota mais energia. Aquela questão. Bacana, bacana. E assim, por que as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Isso aí é algo que é muito interessante e está dentro do que eu falei de comportamento. Isso é uma coisa que vocês, inclusive, quem vende produtos ou serviços, tem que estar muito, mas muito atento. Por isso é tão importante estar presente na internet. Você tem que estar sempre ligado na mudança de comportamento das pessoas. Antigamente, quando tinha o Orkut era um gigante. A primeira rede social a bombar no Brasil foi o Orkut. Todo mundo tinha Orkut. Um dos poucos que não tinha na época, acho que era eu. Eu não usava. Mas todos vocês aqui usavam Orkut, que eu lembro. E o Orkut era algo assim gigante, bombava. E de repente, de uma hora para outra, o Facebook veio e tomou tudo. Mas por que o Facebook tomou? Por causa da mudança de comportamento que o pessoal do Orkut não se atentou e o pessoal do Facebook se atentou. E qual foi essa mudança de comportamento? Foi apenas uma mudança que eles fizeram. Eles implementaram a timeline. O Orkut era o que todo mundo queria ter na época, um site pessoal. Então o Orkut ele tinha como se fosse somente o perfil do Facebook. Ele tinha só a página onde você se apresentava, tinha fotos e tal. O papel que o Orkut fazia era o papel que só o perfil do Facebook faz. Era o seu sobre, suas imagens. Só isso já era muito legal para a época. Mas não tinha tanta interação. Para você ver algo de alguém, você tinha que entrar na página da pessoa. Então não tinha tanta interação. Daí o Zuckerberg, no caso, né, teve aquela ideia de vou colocar a timeline. E a timeline é o seguinte agora, quando eu postar algo, todo mundo que é meu amigo vai ver. E as pessoas querem isso, interação. Então, apenas essa mudança de interagir mais uma pessoa com a outra foi o suficiente para o Facebook engolir. E isso é algo que você tem que ficar muito atento em relação a seus serviços. Se você conseguir ficar atento à mudança de comportamento das pessoas e conseguir atender aquela necessidade que está surgindo, aquela mudança, você vai engolir o teu mercado local, regional, ou seja lá qual área que você pretende dominar. É só você ficar atento. A mesma coisa que aconteceu com o Orkut lá atrás foi engolido pelo Facebook, que deu uma sacada de uma mudança de comportamento e uma mudança na ferramenta que foi suficiente para interagir todo mundo, foi o que estava acontecendo agora entre o Facebook e o Instagram. Só que o Zuckerberg foi mais esperto. O que ele fez? Ele comprou também o Instagram e ficou com os dois. Mas isso que aconteceu do Orkut com o Facebook poderia vir a acontecer também, ou pode ainda vir a acontecer entre o Instagram e o Facebook. O Instagram dominar tudo a ponto de daqui a pouco o Facebook se tornar obsoleto. Isso ainda não acontece porque muitas pessoas estão no Facebook e ele fez o seguinte: ele deixou diferença nas plataformas para meio que fazer com que você precise, entre aspas, utilizar as duas. Tem coisas que tem no Facebook que não tem no Instagram. Então ele não quis que o Instagram engolisse o Facebook, diferente do que o Facebook fez com o Orkut. Mas você que pensa em trabalhar por conta própria, empreender, vender produtos e serviços, você tem que estar atento à mudança de comportamento. Esse é o aprendizado que fica. Se você não estiver atento às mudanças, você vai ficar no meio do caminho. A gente vê isso aí, por exemplo, numa barbearia famosa chamada Barbearia do Zé. Isso aí. Né? Bacana, né? É um ótimo exemplo. Tem uma mesa de sinuca lá, o pessoal também interagir normalmente. Exatamente. Tem um bar, já tem as camisas que o pessoal vende também, tem, enfim,
acaba sendo uma loja, né? Se tornando uma loja, né? As pessoas têm como interagir mais. Exatamente. Eles perceberam essa mudança de comportamento das pessoas. A mudança de que agora as pessoas eles querem ir para lá não só para fazer a barba, cortar o cabelo. Eles querem interagir. Inclusive, também mudou o comportamento dos mais jovens de querer utilizar barba, coisa que na nossa geração um pouquinho mais antiga, tu vê que todos nós aqui estamos sem. Não tínhamos esse hábito. Os mais jovens já têm esse hábito de fazer, de deixar a barba, de desenhar. Então são mudanças de comportamento que mudam serviços, né? Se eu for numa barbearia, por exemplo, eu vou numa barbearia de um cara que tem um modelo mais antigo. Os mais jovens já vão nessa aí, que vai ter sinuca, vai ter loja, vai ter tudo. É uma sacada. Então, é a mesma ideia. Se você estiver atento às mudanças de comportamento das pessoas ao longo dos anos, você consegue melhorar os serviços e os produtos. E por isso também que é tão importante você estar presente com muita força nas redes sociais. Porque você tem que estar o tempo todo se alimentando de informações para você poder estar se aperfeiçoando. Quando falamos em vendas por redes sociais, Facebook, Instagram, a gente concentra todos os nossos esforços ali, né? De mostrar um produto. Mas, na verdade, aquilo ali é uma vitrine, né? Porque a venda a gente fecha no WhatsApp, por exemplo. Cai. Tu escutou? Daqui eu vejo lá. Show. Bota mais energia. Bota mais energia. Aquela questão. Bacana, bacana. E assim, por que as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Isso aí é algo que é muito interessante e está dentro do que eu falei de comportamento. Isso é uma coisa que vocês, inclusive, quem vende produtos ou serviços, tem que estar muito, mas muito atento. Por isso é tão importante estar presente na internet. Você tem que estar sempre ligado na mudança de comportamento das pessoas. Antigamente, quando tinha o Orkut era um gigante. A primeira rede social a bombar no Brasil foi o Orkut. Todo mundo tinha Orkut. Um dos poucos que não tinha na época, acho que era eu. Eu não usava. Mas todos vocês aqui usavam Orkut, que eu lembro. E o Orkut era algo assim gigante, bombava. E de repente, de uma hora para outra, o Facebook veio e tomou tudo. Mas por que o Facebook tomou? Por causa da mudança de comportamento que o pessoal do Orkut não se atentou e o pessoal do Facebook se atentou. E qual foi essa mudança de comportamento? Foi apenas uma mudança que eles fizeram. Eles implementaram a timeline. O Orkut era o que todo mundo queria ter na época, um site pessoal. Então o Orkut ele tinha como se fosse somente o perfil do Facebook. Ele tinha só a página onde você se apresentava, tinha fotos e tal. O papel que o Orkut fazia era o papel que só o perfil do Facebook faz. Era o seu sobre, suas imagens. Só isso já era muito legal para a época. Mas não tinha tanta interação. Para você ver algo de alguém, você tinha que entrar na página da pessoa. Então não tinha tanta interação. Daí o Zuckerberg, no caso, né, teve aquela ideia de vou colocar a timeline. E a timeline é o seguinte agora, quando eu postar algo, todo mundo que é meu amigo vai ver. E as pessoas querem isso, interação. Então, apenas essa mudança de interagir mais uma pessoa com a outra foi o suficiente para o Facebook engolir. E isso é algo que você tem que ficar muito atento em relação a seus serviços. Se você conseguir ficar atento à mudança de comportamento das pessoas e conseguir atender aquela necessidade que está surgindo, aquela mudança, você vai engolir o teu mercado local, regional, ou seja lá qual área que você pretende dominar. É só você ficar atento. A mesma coisa que aconteceu com o Orkut lá atrás foi engolido pelo Facebook, que deu uma sacada de uma mudança de comportamento e uma mudança na ferramenta que for suficiente para interagir todo mundo, foi o que estava acontecendo agora entre o Facebook e o Instagram. Só que o Zuckerberg foi mais esperto. O que ele fez? Ele comprou também o Instagram e ficou com os dois. Mas isso que aconteceu do Orkut com o Facebook poderia vir a acontecer também, ou pode ainda vir a acontecer entre o Instagram e
o Facebook. O Instagram dominar tudo a ponto de daqui a pouco o Facebook se tornar obsoleto. Isso ainda não acontece porque muitas pessoas estão no Facebook e ele fez o seguinte, ele deixou diferença nas plataformas para meio que fazer com que você precise, entre aspas, utilizar as duas. Tem coisas que tem no Facebook que não tem no Instagram. Então ele não quis que o Instagram engolisse o Facebook, diferente do que o Facebook fez com o Orkut. Mas você que pensa em trabalhar por conta própria, empreender, vender produtos e serviços, você tem que estar atento à mudança de comportamento. Esse é o aprendizado que fica. Se você não estiver atento às mudanças, você vai ficar no meio do caminho. A gente vê isso aí, por exemplo, numa barbearia famosa chamada Barbearia do Zé. Isso aí, né? bacana, né? É um ótimo exemplo. Tem uma mesa de sinuca lá, o pessoal também interagir normalmente. Exatamente. Tem um bar, já tem as camisas que o pessoal vende também, tem, enfim, acaba sendo uma loja, né? Se tornando uma loja, né? As pessoas têm como interagir mais. Eles perceberam essa mudança de comportamento das pessoas. A mudança de que agora as pessoas eles querem ir para lá não só para fazer a barba, cortar o cabelo. Eles querem interagir. Inclusive, também mudou o comportamento dos mais jovens de querer utilizar barba, coisa que na nossa geração um pouquinho mais antiga, tu vê que todos nós aqui estamos sem. Não tínhamos esse hábito. Os mais jovens já têm esse hábito de fazer, de deixar barba, de desenhar. Então, são mudanças de comportamento que mudam serviços, né? Se eu for numa barbearia, por exemplo, eu vou numa barbearia de um cara que tem um modelo mais antigo. Os mais jovens já vão nessa aí, que vai ter sinuca, vai ter loja, vai ter tudo. É uma sacada. Então, é a mesma ideia. Se você estiver atento às mudanças de comportamento das pessoas ao longo dos anos, você consegue melhorar os serviços e os produtos. E por isso também que é tão importante você estar presente com muita força nas redes sociais. Porque você tem que estar o tempo todo se alimentando de informações para você poder estar se aperfeiçoando. Quando falamos em vendas por redes sociais, Facebook, Instagram, a gente concentra todos os nossos esforços ali, né? De mostrar um produto. Mas, na verdade, aquilo ali é uma vitrine, né? Porque a venda a gente fecha no WhatsApp, por exemplo. Cai. Tu escutou? Daqui eu vejo lá. Show. Bota mais energia. Bota mais energia. Aquela questão. Bacana, bacana. E assim, por que as pessoas migraram do Orkut para o Facebook? Isso aí é algo que é muito interessante e está dentro do que eu falei de comportamento. Isso é uma coisa que vocês, inclusive, quem vende produtos ou serviços, tem que estar muito, mas muito atento. Por isso é tão importante estar presente na internet. Você tem que estar sempre ligado na mudança de comportamento das pessoas. Antigamente, quando tinha o Orkut era um gigante. A primeira rede social a bombar no Brasil foi o Orkut. Todo mundo tinha Orkut. Um dos poucos que não tinha na época, acho que era eu. Eu não usava. Mas todos vocês aqui usavam o Orkut, que eu lembro. E o Orkut era algo assim gigante, bombava. E de repente, de uma hora para outra, o Facebook veio e tomou tudo. Mas por que o Facebook tomou? Por causa da mudança de comportamento que o pessoal do Orkut não se atentou e o pessoal do Facebook se atentou. E qual foi essa mudança de comportamento? Foi apenas uma mudança que eles fizeram. Eles implementaram a timeline. O Orkut era o que todo mundo queria ter na época, um site pessoal. Então o Orkut ele tinha como se fosse somente o perfil do Facebook. Ele tinha só a página onde você se apresentava, tinha fotos e tal. O papel que o Orkut fazia era o papel que só o perfil do Facebook faz. Era o seu sobre, suas imagens. Só isso já era muito legal para a época. Mas não tinha tanta interação. Para você ver algo de alguém, você tinha que entrar na página da pessoa. Então não tinha tanta interação. Daí o Zuckerberg, no caso, né, teve aquela ideia de vou colocar a timeline. E a timeline é o seguinte agora, quando eu postar algo, todo mundo que é meu amigo vai ver. E as pessoas querem isso, interação.
Então, apenas essa mudança de interagir mais uma pessoa com a outra foi o suficiente para o Facebook engolir. E isso é algo que você tem que ficar muito atento em relação a seus serviços. Se você conseguir ficar atento à mudança de comportamento das pessoas e conseguir atender aquela necessidade que está surgindo, aquela mudança, você vai engolir o teu mercado local, regional, ou seja lá qual área que você pretende dominar. É só você ficar atento. A mesma coisa que aconteceu com o Orkut lá atrás foi engolido pelo Facebook, que deu uma sacada de uma mudança de comportamento e uma mudança na ferramenta que foi suficiente para interagir todo mundo. Foi o que estava acontecendo agora entre o Facebook e o Instagram. Só que o Zuckerberg foi mais esperto. O que ele fez? Ele comprou também o Instagram e ficou com os dois. Mas isso que aconteceu do Orkut com o Facebook poderia vir a acontecer também, ou pode ainda vir a acontecer entre o Instagram e o Facebook. O Instagram dominar tudo a ponto de daqui a pouco o Facebook se tornar obsoleto. Isso ainda não acontece porque muitas pessoas estão no Facebook e ele fez o seguinte: ele deixou diferença nas plataformas para meio que fazer com que você precise, entre aspas, utilizar as duas. Tem coisas que tem no Facebook que não tem no Instagram. Então ele não quis que o Instagram engolisse o Facebook, diferente do que o Facebook fez com o Orkut. Mas você que pensa em trabalhar por conta própria, empreender, vender produtos e serviços, você tem que estar atento à mudança de comportamento. Esse é o aprendizado que fica. Se você não estiver atento às mudanças, você vai ficar no meio do caminho. A gente vê isso aí, por exemplo, numa barbearia famosa chamada Barbearia do Zé. Isso aí, né? bacana, né? É um ótimo exemplo. Tem uma mesa de sinuca lá, o pessoal também interagir normalmente. Exatamente. Tem um bar, já tem as camisas que o pessoal vende também, tem, enfim, acaba sendo uma loja, né? Se tornando uma loja, né? As pessoas têm como interagir mais. Eles perceberam essa mudança de comportamento das pessoas. A mudança de que agora as pessoas eles querem ir para lá não só para fazer a barba, cortar o cabelo. Eles querem interagir. Inclusive, também mudou o comportamento dos mais jovens de querer utilizar barba, coisa que na nossa geração um pouquinho mais antiga, tu vê que todos nós aqui estamos sem. Não tínhamos esse hábito. Os mais jovens já têm esse hábito de fazer, de deixar barba, de desenhar. Então, são mudanças de comportamento que mudam serviços, né? Se eu for numa barbearia, por exemplo, eu vou numa barbearia de um cara que tem um modelo mais antigo. Os mais jovens já vão nessa aí, que vai ter sinuca, vai ter loja, vai ter tudo. É uma sacada. Então, é a mesma ideia. Se você estiver atento às mudanças de comportamento das pessoas ao longo dos anos, você consegue melhorar os serviços e os produtos. E por isso também que é tão importante você estar presente com muita força nas redes sociais. Porque você tem que estar o tempo todo se alimentando de informações para você poder estar se aperfeiçoando. Quando falamos em vendas por redes sociais, por exemplo, pelo Facebook, pelo Instagram, ali ele na verdade funciona como uma vitrine, né? A gente expõe o produto, cria o desejo na pessoa, mas na verdade essa venda acaba sendo concretizada no WhatsApp, né? A gente tem que saber o momento de puxar a pessoa para o WhatsApp para concretizar essa venda. Por que isso ocorre? Exatamente isso. O que acontece? É um funil de vendas, né? Nesse funil, a parte final do funil é a pessoa chegar a ter o contato efetivamente. A maioria das pessoas vendem serviços. Quem vende um produto numa loja virtual, por exemplo, a pessoa vai lá, clica, já compra e às vezes não precisa ter o contato. Agora, quando você vende serviço, a pessoa necessariamente precisa combinar com você como vai ser o serviço, os detalhes do serviço, os detalhes do que ela precisa para você mostrar para ela o seu pacote de serviços. Então, necessariamente, em algum momento, a pessoa precisa ter contato contigo. Isso. Então, as redes sociais elas têm que estar combinadas, já que o WhatsApp também é uma rede social. Mas o WhatsApp é uma rede social que é utilizada, nesse caso, para o fechamento. A pessoa ela vai ter tido contato com o seu produto ou serviço através das redes sociais.
Através das redes sociais, ela vai ter visto o que você oferece, vai ter se conectado, vai ter chegado à conclusão que o que você oferece é o que ela precisa. Mas ela precisa, de fato, conversar com você, que vai oferecer esse serviço ou esse produto, se é algo de encomenda que você produz e vende para a pessoa, um produto de encomenda, por exemplo, ou mesmo de vendas também, se a pessoa quiser ter mais informação. Mas o fato é que, em algum momento, essa pessoa ela tem que falar contigo, tirar as dúvidas, ver os detalhes e fechar e combinar o que falta de detalhe para finalizar. Então, as redes sociais, elas têm que filtrar todas essas pessoas e canalizar para dentro do seu WhatsApp para que você, de fato, faça o fechamento das vendas. O WhatsApp é fundamental. E, já pegando um gancho, o ideal é que você tenha o WhatsApp Business. E o ideal é que você não misture, que você tenha o seu pessoal, né? E você tenha o WhatsApp Business. Por quê? A pessoa ela tá vindo até você através das redes sociais, ela gostou do que você oferece, gostou do que ela enxergou ali como profissionalismo, então ela vem até você com uma visão de um profissional. Então ela não deve chegar no seu WhatsApp e ver uma foto sua de perfil, por exemplo, na praia. Eu acho que não vai criar conexão. Ela tem que chegar no seu WhatsApp e ver uma foto da logo da sua empresa. Se você vende a sua imagem, ok, vai ter a sua imagem mais profissional, mas geralmente vai ser uma empresa ou algum negócio que você montou. O ideal é que essa pessoa chegue até o seu WhatsApp, que tenha lá a logo, que já tenha aquele primeiro atendimento automático para ela não pegar e ir embora, que é como se ela chegasse na sua loja e ninguém atendesse se ela fosse embora. Não. Ela tem que chegar lá e ser bem atendida e ter uma visão profissional desse atendimento. Portanto, o que eu aconselho, inclusive, é isso. Tenha um WhatsApp Business, configure ele todo para um atendimento adequado e tenha uma apresentação nele que seja uma apresentação profissional que gere credibilidade. A palavra principal sempre para fechar as vendas é credibilidade. A pessoa precisa confiar no seu trabalho. Você tem que passar algo com credibilidade. E quando você oferece um serviço ou um produto e a pessoa entra num WhatsApp que não gera credibilidade, que não tem atendimento, isso causa uma má impressão que pode custar, inclusive, o seu cliente. Então, tudo aquilo que é feito para atrair mais clientes e para dar um pré-atendimento ou um primeiro atendimento aos clientes e gerar credibilidade é bem-vindo. Portanto, a robotização no atendimento eu vejo como uma ferramenta que, se você tem a possibilidade de usar, pode sim usar e é bom. Obviamente que nada nunca vai substituir o atendimento direto, mas dependendo da demanda de clientes que você tem, às vezes é necessário uma robotização para atender aquela demanda e filtrar para que depois você consiga atender no 1 a 1. Tem uma ferramenta, por exemplo, chamada ManyChat. Essa ferramenta teve um período que ela estava começando a entrar na moda, digamos assim. Agora não está tanto, mas nesse período começou a utilizar muito o ManyChat, que fazia esse atendimento, mandava mensagens no Messenger, tentava atrair clientes a partir dali. Então, sim, a robotização é uma estratégia que, se você puder usar, é bom. Se você puder, né? sim. Se você puder, mas se você precisar, porque dependendo da demanda de cliente que você tem, você não precisa. Você consegue dar conta de atender. Mas se você quiser atrair mais, é uma forma, sim, de atrair mais clientes. Na verdade, não é nem uma alternativa, é uma opção, né? Sim, é uma opção de um algo a mais. Algo a mais. Né? Essa robotização também é no WhatsApp Business. Como eu falei, quando a pessoa recebe uma mensagem automática, é uma robotização do atendimento. E é válido. Um auxílio. Sim, é um auxílio e muito bom. Né? Porque, afinal de contas, todo mundo que vai querer ser atendido, ninguém gosta de ficar esperando. Sem pelo menos ter um oi, alguma coisa que dê a entender que, tem alguém ali do outro lado que vai me atender de fato. Então, eu acho totalmente válido. Bacana, bacana. Então, em relação aos grupos? Então, grupos é um local onde você mais consegue informação e tem muitas pessoas, inclusive, que vendem somente nos grupos. Dá o exemplo do grupo do Facebook. Os grupos do Facebook são grupos de nicho.
você cria um grupo onde as pessoas têm interesse num determinado assunto. Então você entra ali naqueles grupos para interagir, mas interagir de fato. Não é somente sugar. É interagir, é dar informação, buscar informação. Você começa a falar sobre aquele tema do produto que você vende. Você começa a conversar com as pessoas. Você começa a entender de fato o que as pessoas precisam. O que elas buscam, quais são as dificuldades dela. Isso, inclusive, te dá insights para melhorar os seus produtos ou serviços, ou dá insights para você criar produtos e serviços novos. Então, os grupos, eles são fantásticos para ganhar conhecimento, ganhar informação e captar cliente. Tem muitas pessoas, como eu falei, que só trabalham em grupos. Elas ficam ali nos grupos, elas ficam naquelas discussões do grupo, nos comentários. A partir dali, ela ajuda as pessoas que têm dúvidas e a partir dessa ajuda, ela começa a oferecer os seus serviços e as pessoas começam a ir atrás dessa pessoa somente pelas informações dos grupos, somente por esse contato. E muitas vezes ali você já consegue clientes para fechar até a tua agenda de serviços só através dos grupos. Então, o grupo é o melhor local para você buscar informação e para você também estar divulgando seus produtos e serviços. Lógico, cada grupo tem uma finalidade. Os grupos do Facebook são bons nesse sentido, de você fazer o que eu acabei de falar. Mas existem também grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, onde a finalidade já é outra. Quem está em grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, é diferente de um grupo de Facebook. Grupo de Facebook são pessoas e interesses em comuns que estão ali buscando informações ou produtos e serviços. Grupo de WhatsApp, Facebook, grupo de WhatsApp e Telegram, perdão, são grupos seus. São seus clientes ou potenciais futuros clientes ali. Esses não, eles estão ali por causa de você, do que você oferece. É diferente. Mas os grupos em si, eles são um local extremamente segmentado e de muita riqueza de informação e de muito potencial de vendas. Muito bom, muito bom. Assim, entrando nesse universo aí, a gente tem o LinkedIn também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa ferramenta, né? É muito bacana. O LinkedIn é uma ferramenta para profissionais. O LinkedIn é... Vou voltar até para aquela analogia lá do começo. Lembra que a gente falou sobre a sala onde está toda a família? Que é o Facebook? E aí para o quarto vão os jovens que querem ficar mais isolados, é o Instagram. E aí aquele cara que está ali na sala, no dia seguinte ele vai trabalhar. Quando ele vai trabalhar, ele vai para um outro ambiente. Ele vai para um ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, ele vai fazer negócios de trabalho, ele vai ter uma postura diferente, se arrumar diferente, falar diferente, agir diferente. Tudo ele vai fazer com uma postura profissional de trabalho. Esse ambiente de trabalho que no dia seguinte ele foi, é o LinkedIn. O LinkedIn é o local de trabalho, então ali você se porta e você tem conexões e relações diferentes das que você tem no Facebook e no Instagram. Para profissionais que querem vender seu serviço profissional, o LinkedIn é uma ótima ferramenta de divulgação. Ali você consegue fazer um network fantástico. Além de você conhecer outras pessoas que podem vir a ser fornecedores, parceiros de negócios. Então, o LinkedIn é uma extrema fonte de conhecimento, de riqueza, de network e de fechamento de negócios. Por exemplo, profissionais, advogados, contadores ou qualquer outros profissionais nesse sentido que vão oferecer seus serviços para outros profissionais, o LinkedIn é um local onde eles vão conseguir fazer muito isso. E obviamente que eu falo isso de forma orgânica, através da interação comum, mas na interação através de anúncios também, na divulgação, melhor dizendo, através de anúncios, o LinkedIn é uma ferramenta fantástica. Então, dependendo do trabalho que você vai oferecer, principalmente se for esse B2B, empresa para empresa, né? Eu dei o exemplo aqui de serviços de contadores e advogados, mas tem vários outros que você é uma empresa e oferece o serviço para uma outra empresa. O B2B, nesse canal, nessa rede social, o LinkedIn é um local fantástico. Inclusive, aqui tem um especialista em LinkedIn, né?
O Washington pode falar mais até. O que você tem a comentar, por exemplo, sobre o LinkedIn? Então, o LinkedIn, como você falou, a postura ali é outra, né? Você usa essa ferramenta ali mais para o seu dia a dia profissional. Ali é um outro tipo de abordagem, né? São profissionais de diversos tipos de área e segmento. E a gente, falar em segmento, tem um lance bacana que a gente pode segmentar também de acordo com a nossa área de atuação. Então, a gente vai criando a nossa rede de acordo com os segmentos, com os perfis que tem a ver com o nosso. Então, assim, eu costumo falar e indico muito porque dá para se fazer negócio e é uma ferramenta extraordinária, cara. E em relação ao Telegram para vendas, o que você tem a dizer? Então, quanto ao Telegram, ele veio com a mesma proposta inicial do WhatsApp. Porém, o que o Telegram fez? Ele observou o que o WhatsApp não entregava, onde estavam as brechas do WhatsApp, onde tinha uma demanda também reprimida, né? De clientes que queriam algo, clientes assim, usuários, melhor dizendo, que queriam algo que não tinha no WhatsApp, e aí ele começou a ganhar a fatia dele. E é a mesma ideia que eu falo para sempre o empreendedor ter, a pessoa que quer trabalhar por conta própria. Você tem que observar os concorrentes e o comportamento, qual é a demanda reprimida das pessoas. O que está precisando que os outros concorrentes não têm, para a partir daí você oferecer novos produtos e serviços. Então o Telegram, ele via que o grupo do WhatsApp, por exemplo, era muito limitado. Então ele conseguia trazer grupos que tinham mais pessoas. Isso já fazia com que muitos outros, por exemplo, hoje em dia os empreendedores digitais, eles usam muito mais o Telegram, porque eles conseguem ter um grupo maior. Então, o Telegram observou isso, criou esse grupo e trouxe mais pessoas. Também, o que aconteceu? Antigamente, o WhatsApp você não conseguia enviar documentos. Hoje em dia até consegue, mas no começo não conseguia. O Telegram, ele conseguia fazer você enviar documentos, PDF, Word e tudo mais. Então, tudo isso fez com que o Telegram começasse a cada vez mais ganhar mercado. E agora está surgindo até uma outra. Se eu não me engano, é Signal, que tá vindo aí para competir. Isso tudo porque o WhatsApp ele estava querendo agora mudar a política a política de como é que fala? A política de uso do WhatsApp. Então, nessa mudança de política, eles já iriam perder cliente para outros. Até deram uma recuada em relação a isso. Mas é isso que acontece. Por maior que seja a empresa, como a gente viu o exemplo do Orkut e agora do WhatsApp, ela pode simplesmente do dia para a noite perder totalmente de mercado, porque um outro observou um comportamento e uma demanda reprimida de pessoas que não tinham aquilo atendido na outra ferramenta. Traga isso para os seus produtos e serviços. E dizendo propriamente dito, o Telegram ele faz a mesma ideia final do WhatsApp, fechamento de vendas. Hoje ainda, a maioria das pessoas utiliza o WhatsApp, então a maioria ainda faz o fechamento de vendas no WhatsApp, mas pode usar o Telegram para criar grupos de interesse, grupos maiores e ficar ali alimentando as pessoas com informações. Não só no grupo, mas agora também tem uma outra coisa no Telegram, que é o canal do Telegram. Ou seja, dá para colocar ainda mais pessoas e é a mesma ideia parecida, digamos assim, a ideia com o canal do YouTube, onde só você que é o dono do canal posta e as pessoas só consomem conteúdo, já que o grupo todos podem interagir, né? Então você não tem um foco no cara que divulga o conteúdo. Apesar de que o cara que divulga o conteúdo ele pode programar para só ele divulgar conteúdo. Mesmo assim, o Telegram ainda criou essa ferramenta nova, que é o canal do Telegram. Mas é isso, o Telegram ele faz basicamente a mesma ideia do WhatsApp, só que com algumas ferramentas diferenciadas que para alguns segmentos acabam achando melhor. Lembrando também, né? Estamos falando de redes sociais. Em todas as redes, né? Eu não sei, com exceção do LinkedIn, as pessoas entram nas redes sociais para se divertir, né? Ninguém tá ali para comprar nada. Ninguém fala assim, vou entrar no Face hoje que eu quero comprar um produto ou um serviço. E então, como que a pessoa pode usar da criatividade para jogar isso a seu favor? Que, na verdade, é essencial, né? Sim, é essencial. O que acontece? É o que você falou. Ninguém entra numa rede social para comprar.
Assim como ninguém tá na televisão para comprar nada. Quando a pessoa liga a televisão para ver um canal, ver um entretenimento, ela não tá para comprar nada. Como que a televisão faz e como que os criadores de conteúdo, né, fazem? E mesmo nós, vendendo produto e serviço, temos que fazer. Nós precisamos atrair pessoas que tenham interesse pelo aquele assunto, ou aquele produto, ou aquele serviço. Criar o desejo, né? Criar o desejo. É isso aí. Por exemplo, você no seu ramo de fotografia, como você faz? Você posta as fotos do que você faz, dos produtos, dos serviços que você oferece. As pessoas que gostam daquilo, elas ficam ali admirando as suas fotos. Elas têm interesse, então você atrai as pessoas. Depois que você atraiu, em algum momento, essas pessoas podem elas mesmas quererem te buscar para um serviço, ou então em algum momento você pode jogar uma postagem oferecendo os seus serviços, ou criar um anúncio depois que não vai aparecer nos teus conteúdos. É bom que teus conteúdos ficam somente conteúdo. E você cria um anúncio depois que aparece para essas pessoas oferecendo o seu produto ou serviço. Então é isso, elas estão ali apenas para se entreter. Só que em algum momento, elas, devido ao interesse que elas têm, elas vão acabar adquirindo o seu produto ou serviço. Então é a mesma ideia que a televisão fazia. A televisão faz, aliás. Ela cria um conteúdo já sabendo quem é o público que está interessado naquilo, cria um conteúdo para atrair aquele público, para entreter aquele público, e aí, de repente, lá no meio do intervalo, tem aqueles 3 minutinhos de intervalo, onde aparecem anúncios, propagandas. É a mesma ideia. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que conhecer seu público. Senão, como é que você vai saber o que atrai seu público? O que realmente eles estão procurando? Por isso que é importante, como eu falei no início, você estar presente na internet, mas não só presente de ter criado um canal, de ter criado uma rede. É estar presente de estar interagindo, para você saber realmente o que essas pessoas querem. Por isso também os grupos são importantes, para você estar ali se comunicando e entendendo o que as pessoas querem. Bacana, bacana. Assim, em relação ao Twitter, né? Você acha ele uma ferramenta interessante para vendas também? O Twitter ele já tem uma ideia diferente do Facebook, do Instagram, de todas as outras, na verdade. O Twitter, eu vejo ele como um fórum de debate. O Twitter é o lugar onde o pessoal gosta de ir ali conversar, muitas vezes debater, às vezes até brigar. Então, o que acontece? Ele atrai pessoas de uma forma diferente. Mas o Twitter ele tem uma coisa legal também. Ele tem um pouquinho do Instagram e um pouquinho do Facebook. O que ele tem do Instagram? Do Instagram, ele tem o fato de que você pode, com ele, seguir quem você quiser. Você pode se sentir próximo das pessoas que você admira, que você quer se comunicar, quer estar interagindo, de artistas, influenciadores. E, ao mesmo tempo, ele tem um pouquinho do Facebook, que é a questão do discurso, do debate. Da mesma forma, se você imaginar que agora você vai pensar na questão de debate. Existem debates sobre vários temas. Se você achar que aquele tipo de debate sobre aquele tema, por exemplo, se você vende algo ligado à moda, existem debates sobre moda, então você sabe que ali tem grupos de interesse para coisas ligadas à moda. Então, você vai anunciar para aquelas pessoas que têm interesse. Então, se você identificar que o seu produto ou serviço tenham grupos de debate que vão fazer valer a pena com que você crie anúncios para aqueles grupos, ok. Mas se você considerar que a maioria dos grupos de debate do Twitter, você não tem um produto ou serviço para aquelas pessoas, então nesse caso talvez não valha a pena o Twitter. Tudo depende de você imaginar se o meu público está naquele local. Se seu público está naquele local, vale a pena eu anunciar ali. Vale a pena eu estar ali. Se meu público não está naquele local, não faz muito sentido, não vale muito a pena estar naquele local. Bacana, bacana. Então, assim, a gente encerra aqui mais o podcast, né? Não, encerra ainda não. Não, mas mas aí eu queria que o Júnior fizesse esse comentário dele final aqui, que é muito bom, antes da gente encerrar. Só esse comentário aqui. Então tem que voltar. Não, pode deixar. Pode deixar, depois eu edito lá. Bota nele
Vai lá, faz o comentário. Então, dá uma lida rapidinho aqui no teu comentário pra tu fazer que esse comentário foi muito bom. Joga energia e vamos que vamos. Pode ir, gente. Vamos deixar bem claro que hoje, né, com todo esse avanço, essa globalização em termos de redes sociais, o anúncio se tornou muito acessível, né, barato. Antigamente, só os grandes poderiam pagar anúncios de segundos que pagavam fortunas para vincular ali 15 segundos, 20 segundos numa rede de televisão. Hoje, um pequeno, eu vejo, você tá lá no teu Face, aí aparece, você lá, hoje eu vou estar lá no sinal do Habib's vendendo água, passa lá para me dar uma força. Ele poderia fazer isso na televisão? Como, por exemplo, há alguns anos atrás, quando a Coca-Cola mudou a campanha dela de emoção para valer e trocou para sempre Coca-Cola, ela fez uma campanha em rede de televisão no horário nobre do domingo, às 8 horas da noite, com um comercial com duração de... Volta na Coca-Cola. Volta na Coca-Cola, depois eu edito. Por exemplo, a Coca-Cola, alguns anos atrás. Por exemplo, a Coca-Cola, alguns anos atrás, ela, para trocar a campanha dela de emoção para valer para sempre Coca-Cola, eles fizeram um anúncio de 5 minutos no horário nobre de televisão do domingo, às 8 horas da noite, em todos os canais, simultaneamente. Hoje em dia, qualquer pequeno pode chegar no Face, fazer uma live e fazer um comercial desse gastando praticamente nada, né? Exatamente. Isso é o que eu chamo de democratização das redes sociais. Eu vejo hoje em dia isso. Qualquer pessoa pode anunciar e estar presente. No mesmo momento pode aparecer um vídeo, um anúncio no YouTube da Coca-Cola e depois pode aparecer um vídeo, um anúncio meu, seu. Então, nós estamos presentes no mesmo ambiente. Antigamente não, para estar na televisão, e hoje ainda, né, são milhões e milhões investidos. Eu não posso estar. Nenhum de nós aqui podemos estar. A Coca-Cola pode fazer isso aí, nós não podemos. Mas hoje sim, na internet, todos nós podemos estar presente e anunciar. Então, isso é um fator que faz uma diferença gigante. Porque hoje em dia você pode sim, desde que você conheça bem seu público, desde que você tenha uma qualificação ali para criar anúncios, fazer anúncios que vão te trazer muito resultado e com um valor infinitamente mais barato do que era gasto antigamente. Então, sim, você tem que aprender a divulgar na internet, a criar anúncios e a estar presente na internet e competir ali na sua área local. Porque você pode fazer anúncio, inclusive, somente para a sua região. Se você oferece um serviço para aquela região, nem faz sentido você anunciar para o Brasil inteiro, mas você consegue se tornar presente, se tornar uma pessoa que vai atrair pessoas, atrair público, atrair cliente, fazendo apenas aquele anúncio local e está sim competindo de igual para igual com qualquer empresa no seu segmento ali no seu local. Essa é a democratização principal que eu vejo hoje em dia. Você consegue segmentar, inclusive, para a sua localidade, né? Exatamente. Põe o teu endereço e 1 quilômetro ao Exatamente, exatamente. Bom, pessoal, então acho que a gente encerra aqui mais um podcast, né? Empreendedor Liberal. E voltamos em breve com outro tema. Muito obrigado a presença de todos. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo tema.